Cada um aqui vale por 10. Ah, então tá. É só fazer a conta. 3, 6, 8, 13, né? Então, vezes 10, já dá 130, viu? Nossa, né? Viu? Beleza, beleza. Tá bom, 130 pessoas, né? Bom, podemos começar, né? Vamos lá. Bom, eu vou falar bom dia para todos, tá? Eu vou ler a que está aqui. Eu sou o Marcelo Curtis, tá? Eu sou colaborador da Fundação Cultural Vagão 98, em Lambari, tá? Há mais ou menos 11 anos, dos quais 8 anos eu fiquei como participante do conselho curador deles, que tem esse apelido. Eu não curava ninguém, mas curador, cura, né? É né? É o substituto de conselho consultivo, que é a única, uma das importâncias que tem é aprovar tudo que, entendeu? A gente fazia reunião para aprovar o dinheiro que não tinha, né? Entendeu? Pois é, você tinha que aprovar. Aí, então, estou lá, deixa eu ver se eu tenho que lembrar se eu escrevi tudo aqui. Então, não, é só sejam bem-vindos, tá? Ok? Então, mas esse tempo que eu estou lá, eu colaborei para muita coisa lá, muito tempo como sem ganhar dinheiro, sem ganhar nada, até que surgiu a oportunidade de primeiro me convidaram, porque era assim, era um centro cultural, o Vagão 98 era um centro cultural. Aí eles resolveram, o Paulo, como presidente, viu em transformar numa fundação a oportunidade de participar de editais, de participar de concursos públicos, entendeu? E participar de coisas públicas. Então, ele transformou numa fundação. Então, num determinado momento, eu recebi um telefonema, porque eu fiquei amigo. Eu comecei frequentando a fundação assistindo o show musical lá, entendeu? Aí fiquei amigo do Paulo, porque análise de pertencer à área de sistemas, e ele é um analista de sistemas, na época era também, então ficamos amigos. Em um determinado momento ele me chamou para ser, se eu queria fazer parte da fundação mesmo, sem ser avulso lá, né? Aí, se eu queria fazer parte lá do conselho curador deles, e eu fiquei lá como conselho curador durante 8 anos. Entendeu? Aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de participar do que eu vou falar sobre o programa de integridade, tá? Que é assim, aí eu vou ler aqui, né? Se vocês quiserem acompanhar, por favor, aí. É o seguinte, em um determinado momento lá de 2021, o Ministério Público disse que seria bom, né, que eles mandaram por escrito isso. Faz parte também do Plano Geral de Atuação do Ministério Público a premiação através de selo a ser fornecido pelo CAOT, é um órgão lá que eu nem sei o que essa sigla significa direito, de forma periódica para as fundações que implementarem programa de integridade efetivo, de acordo com critérios objetivos a serem definidos. Entendeu? Então, isso aí já era uma vantagem você ter um programa de integridade. Tá? Aí, depois, destaca ainda que, paralelamente aos encontrados benefícios que a implementação do programa de integridade traz para a própria entidade, penso que é uma tendência em nível nacional de que somente poderão firmar parcerias com o poder público as entidades que têm um programa de integridade, como já é exigência legal nos estados do Rio de Janeiro, DF, Pernambuco e Mato Grosso. Ou seja, o que acontece? Qual foi a visão do Paulo em se transformar em fundação? Era que participar de editais e etc. Entendeu? Tendo um programa de integridade, por quê? Porque o programa de integridade ele garante uma série de coisas que seria muito melhor de quem tenha, inclusive, nem todo mundo tem esses programas, tá? Porque existe quem conheça como compliance, né? Compliance é conformidade, né, em inglês, né? Conformidade com o quê? Com leis, normas,
tudo que se diga a respeito à lei. E integridade é um pouco mais, que lida com o trabalho com funcionários, relação com terceiros, relação com empresas particulares, entendeu? Então, isso daria uma garantia grande dessa participação em muito mais coisas do que uma fundação que não tem, perde, entendeu? Tem o edital, por exemplo, aí tem o edital. Aí tem programa de integridade, já ganhou uns pontinhos para participar e talvez até ganhar tipo, primeiro, segundo, terceiro lugar. E os editais, normalmente, eles dão dinheiro, né? Entendeu? E o edital é para você fazer algum projeto de alguma coisa e dar dinheiro para todo mundo. Entendeu? Então, foi assim que surgiu a história de fazer o programa de integridade. Tá? Ficou claro que eu estou falando de programa de integridade da Fundação Cultural 98? E o assunto é esse, programa de integridade. Tem empresas que chamam de programa de compliance, que é uma palavra americana, né, que seria traduzida por programa de conformidade, porque eles só têm uma especificidade de obedecer legislação. Entendeu? O programa de integridade é muito mais, lida com funcionário, lida muito mais amplo com o atingimento. Tá? Então, essa foi a motivação de existir esse programa de integridade na Fundação Cultural Vagão 98. Tá? E aí, tem um segundo item aí, que é que é esse comprometimento da alta administração. Aí eu vou ler um pouquinho, mas eu nem vou ler muita coisa. Vem aí. Um robusto programa de integridade deve receber o aval explícito e apoio incondicional dos mais altos executivos da empresa. O que significa isso? Não precisa nem ler, segue aí. O compliance e a exploração de programa de integridade deve ser encarado por sua empresa como uma questão estratégica. Tá? O programa deve ter o foco em minimizar os riscos de compliance, o risco de quê? De conformidade com lei e etc. Tá? Então, essa é a motivação. E aí o Paulo, eu conversando com o Paulo, o que o Paulo pediu para realçar? Porque o debate com ele, ao me fazer participar do programa de integridade, era que ele era super interessado, depois de alta administração, ele foi por 8 anos o diretor-presidente da fundação e foi ele fundou a fundação, entendeu? Fundou a fundação como centro cultural e depois virou fundação. Ele queria realmente tivesse uma coisa séria, entendeu? Fosse levado a efeito uma coisa séria para trabalhar exatamente com esses parâmetros. Depois a gente vai dar uma olhada no código que eu vou distribuir também para cada um. A gente vai ver quais são os itens que tem lá dentro que garantem uma série de coisas que você se preocupa. Porque nós vamos parar lá no final, uma coisa que chama-se canal de denúncia. Então, tudo que for sai fora do contexto de um código de ética, normalmente, se você não concordar, no código de ética fala-se, uma das coisas interessantes que fala no código de ética é assédio, por exemplo, pode ser sexual ou moral. Aí você, de repente, foi porque a fundação faz eventos musicais, eventos teatrais, entendeu? Aí você não gostou de alguma coisa lá que, sei lá, alguém foi lá e te cantou, você pode fazer uma denúncia. Mas isso eu vou falar lá no final, no canal de denúncia, como é que ele funciona. Entendeu? Mas a ideia é essa, você não cumpriu, você vai ser punido de alguma maneira, entendeu? Então, aí esse item aí, comprometimento da alta administração, toda empresa que quiser fazer um programa de integridade, a alta administração tem que estar não só ciente, tem que participar, tem que estimular, tem que fazer uma série de procedimentos para garantir que aquela coisa funcione. Senão não adianta ter um programa de integridade. Está lá, tem programa de integridade? Tem. Mas não serve para nada, joga fora. Né? Entendeu? Então, é isso aí. Como é que
Deixa eu falar como é que nós chegamos lá para executar esse programa de integridade. Esse Ministério Público, ele patrocinou um curso numa, não sei se todo mundo conhece, uma fundação chamada Fundação Dom Cabral. Alguém conhece? Fundação Dom Cabral, conhece, né? Patrocinou um curso para 2 diretores do curso, chama-se Hands on Compliance, né? Que é mãos na compliance, né? Para dois participantes da diretoria da fundação. Aí eles começaram o curso, que era o Paulo e a Débora, que era a diretora financeira do vagão. Eles começaram a fazer o curso, os dois, de graça, né? Grátis. Patrocínio do Ministério Público. Aí chegou um ponto, porque o curso é, né, suado, pesado o curso. Aí começou a pesar para o Paulo, que o Paulo tinha outros compromissos, ele me chamou para participar. Quer participar do curso? Quero. Aí eu fui como acoplado participar do curso. Excelente curso, entendeu? Quem não conhece a Fundação Dom Cabral, quiser fazer algum curso, realmente é excelente. O curso foi excelente, pesadão. Eu fazia assim, o Paulo tinha todo módulo, né? Era em três unidades, cada unidade um monte de módulos para executar, o tal de mão na massa, um negócio assim que tinha esse apelido. E homem suar para fazer, né? Aí o Paulo não tinha tempo. Disse assim, quer fazer o curso por fora? Disse, quero. Aí fiz o curso sem ter o certificado. Fiz, aprendi muito, né? E não tinha certificado. Aí eu pedi ao Paulo, eu queria um curso, aí eu fiz um curso já, um outro tipo de curso, e tem um certificado da coisa. Mas ele pagou, etc., mas eu não fiz o da Dom Cabral, mas fiz fora de sendo um aluno do efetivo da fundação. Foi muito bom. Então, foi assim que eu entrei na confecção disso aí. Como é que começa você elaborar um, um programa de integridade? Você começa a fazer uma análise dos riscos que existem naquela empresa, na fundação, etc., na relação de... Por exemplo, um importante passo inicial é conhecer quais são os riscos aos quais a sua empresa está exposta, e para isso é necessário levar em consideração a influência das normas internas e das leis e regulamentações no ambiente externo. Tá? Essa é a etapa em que é dado o maior foco nos processos críticos da empresa. Aí é que eu vou falar. Sejam estes relacionamento com órgãos públicos, licitações públicas, contratações, pagamentos, presentes de hospitalidade, presentes é distribuição de presente para garantir ganhar alguma coisa de licitação, etc. Entendeu? E tem essa história, né? Você molhar a mão da pessoa, né? Doações e patrocínios e demais riscos pertinentes. A partir do diagnóstico, é possível definir planos de ação e implantar controles internos para mitigação, monitoramento e gerenciamento desses riscos. Mitigar é procurar evitar que eles existam. Eu trouxe até, interessa vocês verem como é que é um plano de ação, como é que ele funciona? Eu trouxe umas cópias aí. Interessa? Interessa? Eu vou... Esqueci de apanhar lá na bolsa, eu nem sei se está aqui. Ah, tá aqui atrás. Tá aqui, ó. Eu vou deixar, vocês vão passando aí, porque a ideia é mostrar pelo seguinte, ó, uma tabela de riscos, tá? Essa aqui, no caso, é para mitigação, para evitar que aconteça, entendeu? Tá, por exemplo, diz qual é a mitigação, diz o porquê, diz onde, diz quando, diz por quem, como e o custo, entendeu? Quanto custa aquele problema. Então,
Vocês vão passando aí, vão se distribuir. Não sei se tem para todo mundo, mas são diferentes. Inclusive, tem duas folhas diferentes. É só para dar uma olhada, para saber o que eu estou falando dessa análise de riscos, entendeu? Você faz essa análise de riscos, entendeu? Você classifica esses itens aí, você diz que os riscos que você tem, porque depois isso vai redundar num código de ética voltado para evitar que esse risco exista, entendeu? Eu vou beber uma aguinha aqui, porque estou ficando boca seca. Uma pergunta. Tá bom? Tá bom do jeito que eu estou falando? Tá muito enrolado? Tá bom? Tá claro? Tá bacana? Todo mundo viu aí? Dá uma olhadinha? Uma olhadinha? Eu também dei uma olhadinha na garganta. Sei dessas tabelas de risco, não é para a pessoa levar, é só para dar uma olhada. Se quiser levar, pode levar também, mas só para dar uma olhada como é que começa a acontecer a coisa. Estão dando uma lida ainda aí? Quando puder continuar, vocês falem, por favor. Posso continuar? Bom, aí vamos falar sobre o Código de Conduta Ética, como é que ele acontece, né? A análise dos riscos, isso está aí, né? É o levantamento dos riscos, né? Para formar essa tabela, constitui a base para a elaboração do Código de Conduta Ética, né? O objetivo principal de um Código de Conduta Ética, antes de tudo, deixar claro para todos os administradores e funcionários, assim como para os terceiros, que a empresa se preocupa, o que eu falei, que a empresa se preocupa com a legislação vigente, que pretende instituir uma cultura empresarial baseada na ética e no cumprimento das leis. Tá? Bom, eu tenho mais assunto aí, mas eu vou falar porque eu vou distribuir o código de ética para vocês e a gente fala sobre as coisas. Né? O finalzinho do texto que eu botei aqui do Código de Conduta Ética diz assim: é importante ressaltar também que um código de conduta adequadamente redigido, aprovado e documentado é um dos requisitos legais para atender à Lei 12.843 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Ou seja, um programa de integridade, ele tem como uma base fundamental, né, a anticorrupção, né? Evitar corrupção, quer dizer, não evita, mas diminui, deve diminuir, eu não sei o percentual, mas deve diminuir para caramba, né? Porque o cara sabe que além das leis que existem, ainda está regido por um código dentro da empresa, né, que tem. E quando eu participei desse código, li assim, sei lá, 1000 códigos de conduta de N empresas, sei lá, empresas grandes, Petrobras, viu? Por exemplo, é uma, né? É a Unimed, um monte de empresas que tem aqueles códigos, a gente se baseou, entendeu? Usou como arcabouço muita coisa pronta. Inventar, entendeu? Se dá para dar uma copiadinha, a gente copia, né? Agora, então, com a inteligência artificial, a gente está numa boa.
Você pensa, por favor, crie para mim, de repente, crie para mim um código de conduta ética. A inteligência artificial cria. Vai ser o melhor? Não. Vai ser sem erro? Não. Aí você vai ter uma base fortíssima para escrever alguma coisa. Entendeu? Então, eu vou distribuir o código de conduta ética. Distribui aí. Vai lá. Vai lá. Eu vou entregar alguns aqui. Sim, entrega. Não sei nem se... Toma. São presentinhos também. Né? Aqui. Toma. Toma. Quem mais aí? Já. Mas foi pelo ouvido, né? É um código de conduta ética auditiva, né? Acabou, todo mundo tem um? Também tem, mãe? Não quis, não? Chega, né? Chega, né? Olha só, vamos lá para compromisso com a integridade, né? Que é logo no início, né? Isso aí, uma redação do Paulo, minha, dos participantes lá do curso, nós redigimos isso aqui em conjunto. Compromisso com a integridade, né? Não vou ler tudo, não, mas nós da Fundação Cultural, querem acompanhar lendo aí, é compromisso com a integridade, logo no início. A segunda folha. Nós, da Fundação Cultural Vagão 98, conduzimos a entidade seguindo os mais elevados padrões de impessoalidade, transparência, responsabilidade, aderência às nossas finalidades, respeito à vida e aos direitos humanos, respeito à diversidade, honestidade, apartidarismo, diálogo e sustentabilidade com a completa observância da lei e das regulações. Para variar, tem que falar toda vez regulações, normas, etc. Aqui, eu vou falar aqui não é uma outra palavra, é transgressão, né? Para efetivar princípios éticos de prevenção à transgressão de normas e regras e para nos resguardarmos contra atos de corrupção, para variar, bem corrupção, né? Estamos implantando um programa de integridade, cientes que assim teremos uma ferramenta que direcionará, com o apoio do Código de Conduta Ética, as posturas a serem observadas por nossos colaboradores, parceiros, viu? Patrocinadores, apoiadores, artistas e público em geral, com o compromisso de procedermos da mesma maneira em todas as nossas relações. Fala nisso, era para passar o... Vamos passar o vídeo? Era já para ter começado passando o vídeo, mas ele fala como foi a divulgação do programa de integridade. Né? Eu vou continuar ainda no programa de integridade. A Fundação Cultural Vagão 98 deu mais um importante passo ao implantar seu programa de integridade. Como base, seu código de conduta ética. Viu? É o bichinho aqui, ó. Tornou-se com isso a primeira organização social cultural da região sul-mineira e uma das pioneiras do estado de Minas Gerais a implementar esse programa. Essa ação reforça o compromisso da instituição com a transparência, a ética e o respeito às normas do cumprimento de seu papel, incentivar a cultura e ampliar o acesso a ela. O programa Integridade é mais do que um conjunto de diretrizes. Ele representa um compromisso diário da Fundação Vagão 98 com a ética e a construção de um ambiente seguro, inclusivo e acessível para todos os frequentadores, colaboradores, parceiros e patrocinadores. Essa integridade envolve a criação e o cumprimento de normas claras de conduta que abrangem desde o respeito à diversidade e à inclusão social até a responsabilidade financeira e gestão transparente de recursos.
Nosso código de ética também orienta a relação da Fundação com parceiros, patrocinadores e a comunidade, reforçando seu papel de promover a cultura de maneira responsável e comprometida com a justiça social. Ao implementar o programa Integridade, o Padrão 98 não apenas fortalece sua missão de democratizar o acesso à cultura, mas também inspira outras instituições a incorporarem práticas éticas e sustentáveis. Esse compromisso reflete o valor que a Fundação atribui à confiança pública e à promoção do ambiente seguro, onde ética, arte e cultura ajudam todos. Padrão 98 entende que promover, além das estruturas físicas, a acessibilidade atitudinal é a chave para a construção de uma cultura de respeito e verdadeiramente inclusiva. Para isso, a Fundação abre suas portas para ações educativas, como palestras, cursos e workshops, que reforçam esses valores. A acessibilidade na cultura é fundamental para que todas as pessoas... Essa moça é uma jornalista lá em Lambari, tá? Ela é deficiente física, né? E o quer receber as pessoas com atenção, respeitando as necessidades de cada deficiência, de cada condição que a pessoa tem, necessidade física também do espaço, que é muito importante. Proporcionar que a pessoa consiga se comportar no espaço. Então, se não tem condições de elevador, uma rampa, uma academia, é o caso da fundação. A fundação não tem rampa nem elevador. Ela sobe tem um carrinho especial para subir escada. Está sempre lá, participa de bastante coisa lá, com toda dificuldade as pessoas ajudam ela lá para cima. Tá vendo? Tem uma escada ali, ó. O palco sobe por ali. eu acho que isso é o mais importante nesse momento, porque a gente trata das nossas ações para ter uma atenção para essas iniciativas ajudam a fortalecer a acessibilidade e mostram o compromisso da Fundação em criar um ambiente onde todos, independente de suas características, se sintam valorizados e respeitados. Ao incorporar o programa Integridade como uma de suas ações mais importantes, o Padrão 98 reafirma sua dedicação à construção de um futuro cultural que respeita e acolhe. Acabou. E vai lá? Generalizou bastante um monte de coisas, mas para chegar lá tem que trabalhar em cima, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que tem aí no Código de Ética. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Tem muita coisa que é para dentro da empresa, da fundação, entendeu? Vamos aqui uma coisa. Discriminação, por exemplo, na página 9, tem o item D lá. Esperar vocês chegarem lá, quando puder falar. Posso falar? Discriminação e preconceito, por exemplo, item D. Comportamentos discriminatórios negativos em função de etnia, raça, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual, condição social, religião, em razão de deficiência, entre outros, não são práticas aceitáveis pela Fundação. Okay? Não praticar ato ilícito, nem se submeter ou ser conivente com ato relativo a preconceito ou discriminação negativa de qualquer espécie, postuladas em leis federais, estaduais, municipais ou distritais,
ou codificadas em convenções internacionais devidamente reconhecidas no país. O que significa isso aqui? Isso aqui a gente vai chegar lá no momento que eu vou falar de canal de denúncias. Ou seja, se você sentir desse jeito, frequentando você for um funcionário da fundação, entendeu? For um diretor da fundação, frequentou lá uma apresentação no espetáculo e sofreu alguma coisa desse tipo, você vai ter um canal de denúncias, ou interno ou externo na empresa, entendeu? Você pode pagar um canal de denúncia para fazer as coisas que acontecem no canal de denúncia para você. Entendeu? Você pode ter ver um e-mail, você receber denúncia. Entendeu? Esse é um caso, tá? A discriminação racial, por exemplo, entendeu? Não gostou, tem um escurinho lá que você começa. O escurinho vai lá e vai no canal de denúncia e manda ver em cima de você, entendeu? Então, essa é uma coisa que está aqui no Código de Ética previsto. Tá? Então, todo funcionário lá, seja da empresa que for, tem que ter um negócio desse guardadinho. Tem que ter, depois eu vou falar na comunicar, no treinamento que tem que fazer, né? Por exemplo, essa é uma coisa, né? Essa aí, cuidados no manuseio de informações. É logo a seguir, o item é: Fundação considera a informação um ativo de grande valor que deve ser tratado com responsabilidade e confidencialidade, portanto, devemos, aí tem lá, preservar o caráter, etc. Tem muita coisa dentro disso. Isso aqui o que é? Hoje em dia existe a proteção, a lei de proteção de dados, entendeu? Se você infringir alguma coisa que a lei de proteção de dados diz que não pode infringir, trabalhar com a sua informação, por exemplo, você, sei lá, é um funcionário qualificado lá que ganha muito bem, não sei das coisas, você não pode ter essas informações divulgadas, entendeu? Então, isso aqui está dentro de cuidados de manuseio de informações, que é o item E, e tem um monte de coisa em cima disso aí, né? Vamos agora, tem um aqui que eu quero chegar lá, tá aqui. Prática de assédio moral ou sexual, aí. Todos são responsáveis por construir um ambiente de trabalho digno cujo assédio moral seja inaceitável. Todos devem manter uma postura respeitosa no ambiente profissional, independentemente da sua posição na fundação. Qualquer forma de assédio, incluindo o sexual, deve ser prontamente combatido com o máximo rigor e por meio da formalização junto ao canal de denúncia da fundação. Aí tem isso aí. Então, estou realçando algumas coisas importantes aí. Tem alguém que quer falar alguma coisa a esse respeito? Sugerir alguma coisa? Porque é importante também, né? Um bate-papo desse aqui é importante a gente trocar alguma informação, se vocês conhecem alguma coisa, algum exemplo, entendeu? É bom falar, né? É bom falar. Ninguém quer dizer nada? Então vou falar de mais uma aqui, ó. O item 4 lá na página 13, mas eu vou para a página 14, onde tem um item B lá. Não vou ficar xaropando nisso não, mas é bom para ter uma noção até para manusear esse código de ética aí. Código de conduta ética. Chamamos de código de conduta ética. Pode ver aqui que lá no início eles botaram como organizadores né, Marcelo Roberto Cortes, a Débora, que era e continua sendo a diretora financeira, e o Paulo Guerra, que era o diretor-presidente na época. Atualmente ele está como presidente do Conselho Conselho Consultivo. Né? Está todo mundo lá no item B da página 14? Pois é. Aceitação de brindes e troca de favores. Isso aqui é que eu tinha falado antes, um pouquinho antes a respeito de licitação, né? Que você pode fazer, né? Ganhar uma licitação soltando dinheiro. Né? A Fundação, consoante as orientações deste Código de Conduta Ética e das normas e regras que se enquadrem nas devidas condutas em nossas relações pessoais ou profissionais, se manifestará contra a oferta e aceitação direta de presentes, privilégios, viu?
pagamentos, empréstimos, doações, serviços ou outras formas de benefício, desde que possam influenciar em decisões, facilitar resultados ou beneficiar colaboradores, bem como terceiros. Né? Isso aí é o caso, por exemplo, de licitação, né? Que você pode burlar lá e ganhar uma licitação. É uma empresa que não funciona, mas a pessoa com o dinheiro vai lá fazer um serviço para a fundação e dá tudo errado, né? Entendeu? Eu não vou ficar muito nisso aí, a ideia era mostrar. Se alguém quiser falar alguma coisa, algum exemplo, alguma. Quando puder continuar, me falem, por favor. Pode ser? Ninguém quer falar nada? Então vamos lá. Vamos falar então de canal de denúncia, né? Eu falei já que pode ser interno ou externo. Estão aí situados no papel? É só para. Não vou xaropar muito, mas a ideia é ter. Alguém quiser ler com calma depois e pesquisar na internet, tem código de ética, até dizer chega. Mas vai ver que está tudo parecido com isso aí, porque a gente até deu uma Ctrl+C, Ctrl+V, né? Hein? Com certeza, com certeza, com certeza. Quer dizer, eu quando redigi a maior parte dessas coisas aqui, tem uma cola aqui, claro. Mas eu não escrevi, não botei igual estava escrito. Eu peguei, fiz a minha redação, depois fechei com o Paulo, com Débora. Tá legal. Então, vamos deixar essa redação. Era minha e deles, vamos dizer assim. Tá? Não era igual a lá dos que eu falei. Né? Tem muito, por exemplo, banco é uma coisa que tem que ter programa de integridade. Banco não pode existir sem isso aí. Embora pode não funcionar para nada, mas tem que ter, entendeu? Porque a lei exige que tenha, né? Porque precisa de, de ter segurança nas relações com o cliente. Né? É tudo com o cliente, né? Tem informação geral do cliente, tem tudo. Né? O cara mora, ele pode fazer o tipo de suborno que quiser. É importante, atende. Se for importante, atende. Porque celular hoje é. Eu costumo brincar, eu costumo brincar que hoje isso aqui, ó, eu trabalhei numa empresa chamada CERPA, né? Serviço Federal de Processamento de Dados. Comecei em processamento de dados em 1971. Um computador era uma sala, talvez desse tamanho aqui, não sei, mas era um negócio enorme, né? Até assustava, né? Hoje é isso aqui, ó. Esse salão era isso aqui. Ó. Você tem, você tem o que você tinha lá e muita coisa mais, né? Entendeu? Inclusive o risco de ser de dançar, porque eu recentemente dancei em R$ 1.600 num golpe de internet, né? Entendeu? Quer dizer, é benéfico, mas é maléfico ao mesmo tempo. Bom, vamos falar assim agora nos processos do programa de integridade, que uma coisa muito importante que tem que existir, que é o canal de denúncia. Né? Aí eu escrevi aqui, escrevi não, isso já estava escrito, mas eu copiei e colei. Né? O programa de integridade não será efetivo se a empresa passar a mensagem de que é incapaz de identificar, receber denúncias e responder às condutas em não conformidade. Viu? Apesar das muitas ofertas de instrumentos e ferramentas que prometem a efetividade do programa de integridade, nada supre a necessidade de um sistema estruturado de denúncias, pois permite que aqueles que são vítimas de um ato arbitrário apresentem uma reclamação sem que sofram retaliação. Isso é importante. Uma das diretrizes de você trabalhar com o canal de denúncia, você não pode fazer pela retaliação. De preferência, quem lida com o canal de denúncias não é a pessoa, ninguém sabe que é você que lida com o canal de denúncia. Vamos ver aqui. Ó, ao estabelecer um canal de denúncia, é importante que uma série de comunicações e treinamentos seja ofertada para que a denúncia seja incorporada na cultura. Okay? Todo mundo tem que saber que existe, todo mundo tem que saber que tem retorno da denúncia,
todo mundo tem que saber que não tem discriminação, todo mundo tem que saber que não tem retaliação, porque senão a pessoa fica com medo, né, de denunciar, porque vai dançar, pode ser até ser mandado embora da empresa. Não se for no caso da empresa, se for no caso externo, entendeu? Porque o canal de denúncias, ele tem para os empregados da empresa e tem o externo também. Se alguém for assistir a um show e se sentir de alguma forma discriminado, por exemplo, porque o moço era escurinho, por exemplo, se sentiu, sei lá, perturbaram ele de alguma forma, ele pode fazer uma denúncia. Ele tem todo um tratamento, eu vou falar lá na frente, né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais importante aqui. Aqui eles falam no gestor de compliance, mas evitar o vazamento de informações e qualquer ato de constrangimento no ambiente de trabalho dos envolvidos é um papel importante do gestor de compliance. No caso aqui, eles falam que é gestor de compliance, mas gestor de programa de integridade. Tá? Atualmente tem uma coisa que a gente está chamando de comitê de ética. Né? Comitê, no caso da Fundação, é o comitê de integridade, dos quais eu, por enquanto, ainda sou um coordenador desse comitê. Tá? Ele se destina a quê? O Comitê de Integridade da Fundação Cultural Valor Noite tem por finalidade o assessoramento, aplicação e aprimoramento do seu programa de integridade, a fim de que as diretrizes dele constantes, bem como as normas e legislação vigentes, sejam rigorosamente cumpridas e será devidamente orientado por este regulamento. Tá? Porque tem um regulamento, existe um regulamento próprio de um comitê de integridade. Tá? Não tem nenhuma pergunta, não? Estou sendo tão brilhante assim. Não, é porque como é que funciona um canal de denúncia? O canal de denúncia é um negócio, até a palavra denúncia já assusta um pouco. Né? Ninguém quer falar nada sobre o canal de denúncia, por exemplo, perguntar como é que funciona, como é que acontece o trâmite. O quê? Sim, sim. Os canais de denúncia também que são considerados, pode se identificar. Pode. Hoje, olha só, ele tinha um cara, quando a gente implantou, que ainda não está efetivamente implantado, ele é um canal, ele continua com um canal externo, mas tinha um outro canal externo. Então, tem essa opção. Você pode ser um denunciante que quer se identificar ou não identificar. Entendeu? Você pode fazer isso. Então, mas o livro de denúncia não é algo crítico demais. Algo específico? Sim, ele pode ser uma sugestão, por exemplo. Usa o canal de denúncia para dar uma sugestão qualquer, interessante. Entendeu? Aí o cara vai ler, você não vai punir o cara em nada. Mas um dos objetivos do canal de denúncia é punir. Né? É punir quem teve o erro, seja lá de que forma for. Não necessariamente vai complicar o cara, mas, por exemplo, se é um funcionário perigoso, vai redundar numa demissão, por exemplo. Entendeu? Então, o canal de denúncia é um negócio sério pra caramba. Entendeu? E uma das coisas desse comitê, estou falando no comitê do canal de denúncia, comitê de integridade, é assessorar o conselho curador para tratar a denúncia, entendeu? Porque é um negócio crítico, inclusive, né? Que eu saiba, perguntei ao Paulo se já tinha, porque eu fiquei um pouquinho afastado e não estava cuidando de canal de denúncia. Aí perguntei ao Paulo se houve alguma denúncia. Ele disse que denúncia propriamente dita, formalizada, não teve nenhuma, mas teve algumas dissensões que ele não me falou quais foram. Então teve algum bababá lá que foram resolvidos. Ele disse, foram resolvidos, tudo bem, então nem entrei em mais detalhes. Mas no denúncia que eu saiba, não teve nada formal, entendeu? Mas existe, até porque o vagão tem, sei lá,
2, 3 funcionários. Entendeu? Não tem nem, acho que nem tem o risco de acontecer certas coisas, entendeu? Mas o Paulo diz que é preconizado. O Paulo estava pagando um que era lá na Argentina, inclusive, chamava Resguardo, canal de denúncia Resguardo. Agora tem um outro que eu nem me interessei. Agora estou voltando para isso aqui, me pediram para ser lá o coordenador desse comitê de integridade, aí eu preciso falar para como é que fica, entendeu? É, sim, Eu venho de uma empresa multinacional, sim, né? E essa empresa ela tem um programa muito parecido com esse, sim, sim, investindo milhões no mundo inteiro para conscientizar as pessoas de compliance ou integridade. sim, sim, sim. Para mim é a mesma coisa, entendeu? Mas só que o integridade, entendeu? É um pouquinho mais abrangente, né? Um pouquinho, sei lá, né? Um pouco mais abrangente. Esse tipo de projeto não é só a cartilha, os princípios, Sim, sim. as pessoas entenderem o que precisa ser feito. Como elas se comportarem, geralmente tem aquelas novas regras. Sim, tem que ter divulgação, né? Tem que ter comunicação, tem que ter sei lá, reuniões assim para a gente debater, para o cara não parecer que está sendo perseguido, né? Porque, esse papel aqui, pô, é uma cerca para mim, né? Entendeu? Eu acho que não, tem que ter divulgação, né? Isso aí é perigoso até, né? Achar uma moça bonita, né? Pô, eu até falo às vezes, né? Eu falei para uma pessoa, não é cantada não, né? Mas eu tô achando você muito bonita. Não, é uma pessoa bonita. Mas não, de repente, esse cara estava me assediando, né? Mas estava afim de, sei lá o quê. Não é? Alguma coisa mais a perguntar? Quer perguntar? Eu chamo ela de mãe, né? Às vezes chama de mãe e pai, né? Então, ficou claro como é que existe um comitê de integridade? Quer dizer, para acessar relação direta, eu que fui conselho curador e me puseram agora como coordenador do comitê, né? Mas já me deu a notícia que vou durar pouco, porque já a diretoria, porque tem que ser remunerado. Aí os diretores acharam que era o comitê, o coordenador não tem que ser, ia dar complicação lá, então vamos arranjar uma outra encrenca para mim. É porque eu nunca mais desgrudei da fundação, né? Porque eu gosto da coisa, né? Entendeu? Eu toco um pouquinho de flauta transversal, já toquei com músico lá. Aliás, depois que eu passei a fazer parte deles, né? Lá o conselho curador deles, eu passei a levar um monte de artistas de São Lourenço para Lambari, para tocar show. Já toquei flauta com gente que eu levei para lá, entendeu? Legal, muito legal. Né? Aliás, tocar um instrumento, você sabe o que é, né? Como é bom tocar um instrumento, né? Tem uma música, né? Bom, medidas disciplinares, acho que não precisa falar muita coisa, porque como decorrência lá da denúncia, tem que ter, seja com funcionário, seja lá com quem for, que for alguém externo, a medida disciplinar sei lá, botar a polícia no cara, botar advogado, não sei porque nunca manipulei esse tipo de coisa, até nem pretendo muito ter que manipular isso, né? Mas é por aí, né? Por aí, é medida disciplinar. Quer dizer, mas aqui vai ter um pouquinho de texto que tem aqui. A previsão e aplicação de medidas disciplinares em decorrência da violação de regras de conformidade são importantes para garantir seriedade ao programa de integridade, não se limitando a um conjunto de regras no papel. Entendeu? Não é só tá aqui. Tem que funcionar. Entendeu? Para uma comunicação interna assertiva e sem ruídos entre empresas e funcionários, é de suma importância normas escritas que estabeleçam comportamentos esperados e aceitáveis
ética e compliance. Aqui, o Código de Conduta Ética, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, uma coisa que você falou. Para que o Código de Conduta Ética de empresas tenha legitimidade e efetividade, os funcionários devem, além de ter conhecimento sobre as regras, ser treinados, está vendo aí? Sobre o conteúdo, para que fiquem claras as expectativas de alinhamento ético e comportamental, inclusive quanto à responsabilidade de apuração de atos faltosos e medidas disciplinares que podem e devem ser aplicadas. Falamos sobre isso agora, né? Bom, e como item final aqui, tem divulgação e manutenção, né? Isso é importante. A divulgação é que a gente já trocou uma ideia aqui, que você perguntou, a gente abriu a coisa. Então, é a divulgação, seja lá como for, funcionário, externa. Você diz que a empresa investe uma grana, né? Divulgar que tem canal de denúncia é importantíssimo, né? É importantíssimo para saber se você tem defesa, né? O que eu faço, né? Ao entrar na empresa, nós fazemos integração. Sim, pois é, exatamente. Treina o cara em tudo, sabe, entrega para tudo que é papel tem que entregar, você entrega. Agora segue, abre teu olho. Você abre teu olho que você pode dançar. E manutenção, né? E manutenção do programa de integridade é fundamental, né? Eu agora, por exemplo, estava estudando um pouquinho. O Paulo queria trabalhar com carbono zero, né? Sabe que agora é uma modinha, né? Trabalhar com carbono zero, ou seja, tudo que é descarga de carro, tudo que tem a ver com descarte, tudo é carbono zero, não é não? Carbono zero, consumo de água, de energia elétrica desmesurada, né? Jogar papel na rua, tudo isso é. Então, eu vou encerrar dizendo aqui: a manutenção do programa de integridade consiste em assegurar sua atualização contínua e sua aderência às atividades desenvolvidas pela Fundação. Para isso, algumas atividades recomendadas: revisão formal anual do programa de integridade, atualização sempre que houver mudanças legais, regulatórias ou institucionais, monitoramento periódico dos riscos de integridade, né? Esse papelzinho aí, de vez em quando tem que dar uma olhada nele, porque tem que estar sobrando e às vezes está faltando. Elaboração de planos de ação para melhoria contínua. Okay? Em princípio, é o que eu teria que falar. Aí, os comentários, quem quiser fazer algum comentário.